Bem-vindo a bordo! Eu sou o Cláudio Luquezzi, esse aqui é o Kowalski, que está se preparando para um voo, ele inclusive. E estamos começando mais um Documento Revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Embraer, Dassault Aviation, Amaro Aviation, Elibras, Digex, Goodyear e Hangar 33. E se você curte, valoriza e quer apoiar o nosso canal, assine a Revista Asas. Você não só nos dá esse apoio, como tem na revista o complemento perfeito de informação, história e cultura. E vamos lá, porque pensar faz bem. Acho que quase todo mundo que já leu algo sobre a Segunda Guerra Mundial já ouviu falar do couraçado alemão Bismarck. Tem até um rockaço muito bom sobre ele da banda sueca Sabaton. Quando esse navio se tornou operacional no início de 41, ele era o mais poderoso couraçado do mundo, com um armamento principal de 8 canhões de 380 milímetros e deslocando mais de 50 mil toneladas. Era sem dúvida um orgulho da Kriegsmarine, a marinha de guerra do Terceiro Reich de Adolf Hitler, e um pesadelo assustador ao esforço de guerra britânico. E esse pesadelo se tornou realidade quando Bismarck zarpou em 19 de maio de 41 do então porto alemão de Gotenhafen, a atual Gdynia, na Polônia, junto com o cruzador pesado Prinz Eugen, com a missão de penetrar no Atlântico e espalhar devastação nas rotas que ligavam a América do Norte às Ilhas Britânicas, suprindo a indústria bélica de Sua Majestade. E o que veio a seguir foi um dos maiores dramas da guerra no mar de todos os tempos, interceptado no estreito entre a Islândia e a Groenlândia por uma poderosa formação da Marinha Britânica, Royal Navy, composta pelo mais famoso navio de guerra desta, o cruzador de batalha Hood, de quase 47 mil toneladas, e o novíssimo couraçado Prince of Wales. Numa batalha furiosa e muito rápida, a artilharia do Bismarck simplesmente partiu o Hood ao meio. Só 3 de seus mais de 1.400 homens sobreviveram, e forçou o Prince of Wales a se retirar danificado. Veio então uma caçada implacável da Royal Navy contra o Bismarck, num genuíno clima de vingança, com 2 de seus cruzadores mantendo o monstro alemão na mira de seus radares, e assim orientando a frota de batalha que vinha para lhe dar cabo. Mas então, na madrugada de 25 de maio, com uma ardilosa manobra, o Bismarck desapareceu dos radares, e o almirantado britânico ficou sem a mínima ideia de onde ele estava, com seus couraçados, porta-aviões e outros navios de guerra roubando as cegas pelo Atlântico Norte. Até que, por volta das 10 da manhã do dia 26, um solitário Catalina localizou o Bismarck, que rumava sozinho para a França, depois de se separar do Prinz Eugen. Ele foi então atacado por aerotorpedeiros Swordfish, do porta-aviões Ark Royal, e o torpedo de um desses atingiu e travou o leme do Bismarck, permitindo a aproximação da frota de batalha britânica, composta de 2 couraçados e 2 cruzadores pesados e outros navios menores, que então o engajaram na manhã do dia 27, numa batalha totalmente desigual. E assim, às 10h40, o Bismarck afundava, desaparecendo no Atlântico Norte. Esse é o resumão, ok? Até hoje, a narrativa histórica padrão continua sendo que a redetecção fatal do Bismarck pelo Catalina se deveu em boa parte às trocas de mensagens entre o almirante Lutjes, o comandante da operação alemã a bordo do couraçado, que fazia aniversário nesse dia, e o comandante da Kriegsmarine, o almirante Erich Herder, e o próprio Hitler. Essa indiscrição teria sido o erro mortal que deu à Royal Navy, através da decodificação das mensagens,
a posição aproximada para onde enviou seus aviões de patrulha, sendo um destes o Catalina, que enfim achou o navio. E assim se orientou o decisivo ataque dos Swordfishes do Ark Royal. Mas, e se eu te disser que isso está errado? Que essa narrativa foi construída sobre um segredinho militar só aberto nos anos 90, mas que, apesar disso, continua sendo ignorado por quase todo mundo que conta esse episódio épico da Guerra no Mar. Mas é isso mesmo. Então, vamos à história real. Para começar, vamos esclarecer que a famosa máquina de código alemã, a Enigma, tinha diversos modelos, sendo inclusive diferentes os usados pela Força Aérea, a Luftwaffe, e o da Kriegsmarine, por exemplo. E já no início da guerra, os britânicos obtiveram uma das Enigma através dos poloneses, que já trabalhavam para decifrar a máquina. E a partir daí, o Serviço Secreto Britânico criou a Operação Ultra, o esforço para decifrar as Enigma e seus códigos. E esse trabalho foi centrado em Bletchley Park, destacando-se nele o matemático e cientista da computação Alan Turing, celebrizado, aliás, com justiça, no filme de 2014, O Jogo da Imitação. E esse esforço teve um grande incentivo em 9 de maio de 41, quando a Royal Navy capturou uma Enigma naval e o seu manual, digamos assim, no submarino U-110. Porque a Enigma da Kriegsmarine era bem mais complexa que a da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, além de ser usada com muito mais disciplina e discrição. Então, durante a caçada ao Bismarck, a turma em Bletchley Park já tinha quebrado o código da Luftwaffe, mas só em parte o da Kriegsmarine. Detalhe que só se soube nos anos 90, 50 anos depois da guerra. Entende então que as tais mensagens de Lutjes e Raeder e Hitler, todas pelas Enigma da Kriegsmarine, não denunciaram para valer a posição e a rota do Bismarck? Dessas transmissões das Enigma navais, durante a busca pelo couraçado, a turma em Bletchley Park conseguiu decifrar diversas mensagens, mas que eram só uma pequena porcentagem. E pior, nenhuma delas parecia ter grande valor. E é aí que a nossa história fica muito, mas muito bacana mesmo. Jane Fawcett nasceu em 4 de março de 1921, em Kensington, na zona oeste de Londres, e na adolescência foi enviada para a então conhecida Escola de Moças de Miss Ironside, uma instituição de ensino em Kensington que tinha entre suas principais missões transformar jovens inglesinhas em damas e esposas perfeitas, incluindo nisso o mais forte desestímulo a que qualquer garota sequer pensasse em fazer exames superiores ou cursar uma faculdade. Mas a Jane sobreviveu e conseguiu ser aceita pela prestigiada Royal Ballet School. Mas, quando sua carreira de bailarina começava a decolar, surgiu o diretor da escola que a cortou por ser alta demais para ser uma bailarina. E foi então que seus pais a enviaram como uma amiga para passar 6 meses aprendendo alemão com um médico em Zurique, na Suíça. Mas aulas de alemão, ruas medievais e fundi não fizeram a cabeça da Jane. E ela e a amiga se mudaram para o resort de esqui de St. Moritz. E lá terminaram o aprendizado de alemão com outro médico. E então a Jane voltou à Inglaterra e a guerra começou. Ela só tinha 19 anos, imagina, em fevereiro de 41, quando recebeu uma carta de uma amiga de escola que tinha sido recrutada para Bletchley Park e descrevia o lugar como assustador, mas muito excitante. Dizia que estava ativamente trabalhando para a derrota de Hitler e convidava Jane a se juntar. E o que você imagina que foi a resposta? Com seu conhecimento da língua alemã contando muito a favor,
ela se candidatou, passou nos testes e foi aceita. Jane Fawcett estava na equipe secreta britânica de decodificação das mensagens alemãs das Enigma. E foi assim que os caminhos de Jane, aos 20 anos, se cruzaram com os do mais poderoso navio de guerra do Terceiro Reich. A chamada Cabana 6, em Bletchley Park, era onde se concentrava a equipe, composta inteiramente por mulheres que decifravam as mensagens das Enigma da Luftwaffe e também do exército alemão. E não pensa não no glamour do 007, longe disso. Como Jane relembrou no depoimento, abre aspas, era simplesmente horrível. Havia janelas com muitas goteiras, e então era muito frio, com apenas um velho fogão assustador no meio da sala, que soltava muito mais fumaça, mas não muito calor. E apenas uma lâmpada elétrica pendurada numa corda, o que era bastante inadequado. Estávamos sempre trabalhando contra o tempo. Sempre havia uma crise, muito estresse e muita excitação. Fecha aspas. E a menina tinha só 20 anos, hein? Então, naquele fatídico dia 25, com todos sabendo da urgência máxima de qualquer mensagem relativa ao paradeiro do Bismarck, uma das garotas da Cabana 6 era exatamente Jane Fawcett, com a função de passar as mensagens cifradas pelo computador criado por Turing, apelidado de Bond, gerando os textos em alemão, e então traduzir as mensagens decodificadas para o inglês. Foi nas mãos dela que caiu, no alvorecer do dia 26, uma mensagem decodificada, mas ainda em alemão, do chefe do Estado-Maior da Luftwaffe, o general Hans Jeschonek. Sim, é o mesmo cara da ponte aérea de Stalingrado. E veio a resposta também a essa mensagem. Jeschonek estava em Atenas, na Grécia, e tinha um parente querido a bordo do couraçado. Então, enviara para Berlim uma mensagem questionando para qual porto o Bismarck estava indo. E para responder isso, o alto comando da Luftwaffe lhe enviou uma mensagem de Lutz. Essa mensagem, partida do Bismarck, tinha sido codificada na Enigma naval, mas foi enviada a Jeschonek, codificada para a Enigma da Luftwaffe, que a equipe de Bletchley Park já tinha quebrado para valer o código. Entendeu então o que caiu nas mãos da Jane? Quando então, na manhãzinha daquele dia 26, Jane leu os textos no alemão original, percebeu imediatamente a carta decisiva que tinha nas mãos. O Bismarck estava rumando para a França, a apenas uns 1.100 quilômetros da península da Bretanha, e não se aproximando da Noruega, como era a avaliação britânica antes da decifração da mensagem e de sua tradução por Jane. Entregue por ela aos seus superiores com a devida ênfase no seu significado, a informação foi imediatamente enviada ao almirantado britânico. Lutz levava o seu navio para Saint-Nazaire, onde havia o único dique seco com dimensões para o Bismarck, que ali poderia ser reparado dos danos da batalha com Hood e o Prince of Wales, e de um ataque do Swordfish do porta-aviões Victorious. Estava selado o destino do Bismarck. Com posse da valiosíssima informação, o comando costeiro da RAF, a Força Aérea Britânica, despachou tudo o que tinha para a área indicada por Jane. Não fazia muito tempo que haviam sido recebidos os primeiros PBIs from Catalina, vindos dos Estados Unidos, de longo alcance, violando completamente a até então neutralidade de Washington na guerra. Diversos pilotos norte-americanos haviam sido enviados para dar a instrução dessas novas aeronaves, e um destes era o subtenente Leonard Smith, que estava no esquadrão 209 da RAF, cujos pilotos ainda estavam concluindo a adaptação aos Catalina, quando chegou a ordem de todo mundo decolar para achar o Bismarck. Assim, o oficial de voo britânico Dennis Briggs decolou, tendo Smith como copiloto, num dos Catalinas do 209,
e foram eles que localizaram o couraçado às 10h30 daquela manhã, apenas algumas horas depois de Jane ter descoberto a posição e rumo correto do navio. Se a sua posição e rumo não houvessem sido descobertos, não teria ocorrido o ataque do Swordfish do Ark Royal, e na manhã do dia 27, o Bismarck já estaria se aproximando do seu destino na França, sob a proteção do guarda-chuva da Luftwaffe. Então, o rumo dessa caçada épica poderia ter sido outro, muito diferente, se não tivesse havido a participação dessa inglesinha rebelde de 20 anos, que dominava a língua alemã e não quis ficar de braços cruzados como uma esposa modelo, enquanto seu país lutava por sua sobrevivência. E quer saber um pouco mais dela? Com o fim da guerra, ela deixou o serviço secreto, casou e virou uma cantora de ópera de sucesso. E mais, hein? No início dos anos 60, se engajou na sociedade vitoriana para lutar pela preservação da memória arquitetônica do seu país. O seu ativismo foi especialmente dedicado na luta pelas antigas estações ferroviárias e metroviárias, lhe valendo inclusive o apelido de Jane a Furiosa. Caramba, meu! Ela foi decisiva na salvação da belíssima arquitetura histórica da estação de St. Pancras, em Londres, que graças a ela podemos apreciar até hoje. Assim como o gótico do fantástico Midland Grand Hotel. Essa mulher incrível, fantástica, nos deixou aos 95 anos, em 21 de maio de 2016, com típico humor inglês, exatamente 75 anos depois do Bismarck zarpar de Bremen, na Noruega, penetrando no Atlântico, de onde jamais retornaria. Obrigado por estar aqui, comigo e com o Kowalski, no canal da Revista Asas, o melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.